Sabe uma coisa que me intriga no mundo da inteligência artificial? A gente está construindo modelos cada vez maiores, sabe? Alimentando com, sei lá, a internet inteira. Usando supercomputadores absurdos. Exato. E mesmo assim, eles ainda falham de um jeitos muito esquisitos. Eles alucinam, inventam fatos. Parece que só aumentar a escala, que era a resposta para tudo, tá chegando num limite. Pois é. E isso levanta uma suspeita, né? E se o problema não for a quantidade de dados ou a potência do computador, mas a própria arquitetura do espaço onde essas IAs pensam? E se for um problema de forma? É exatamente essa a premissa de um artigo que a gente está analisando hoje. É um trabalho de janeiro de 2026, de um pesquisador chamado Eric Rice. O título já é ambicioso. Uma teoria de campo geométrico unificado da inteligência auto-organizada. É um título em tanto. E a proposta é radical. Para construir IAs que sejam realmente robustas, a gente precisa parar de pensar só em computação e começar a pensar em geometria. Vamos mergulhar nessa ideia. Vamos lá. O ponto de partida do artigo é bem interessante. Ele identifica o que chama de um gargalo fundamental. Certo, o gargalo de capacidade geométrica. O nome assusta um pouco, mas a analogia que ele usa ajuda bastante a entender. Sim, é da árvore genealógica. Imagina que você precisa desenhar a árvore genealógica de uma cidade inteira, com milhares de pessoas, muitas e muitas gerações. Nossa, quantidade de informação. Exato, ela cresce exponencialmente. A cada geração, o número de galhos de pessoas explode, dobra, quadruplica. E a sua folha de papel, no caso, é o espaço de pensamento da IA, certo? Como a nossa folha de papel, um espaço plano euclidiano. E a área disponível nesse espaço cresce de forma polinomial, bem mais devagar que o crescimento exponencial da sua árvore. Ah, entendi. Então, mesmo com uma folha gigante, uma hora não cabe mais. Eu vou ter que amontoar os nomes, espremer um primo distante do lado de um tio-avô. E aí a analogia se conecta perfeitamente com a IA. Essa compressão, que o artigo chama de compressão catastrófica de distâncias, causa um colapso semântico. Colapso semântico. Quer dizer que os conceitos se misturam. Exatamente. Conceitos que deveriam ser super distintos, tipo gato e logaritmo, acabam espremidos um contra o outro nesse espaço mental lotado. O resultado é confusão, perda de contexto e, o principal, a incapacidade de generalizar o que aprendeu. O que me chama a atenção é que o artigo diz que isso não é um bug, não é um erro de programação. Não é. É uma limitação da física do sistema. É uma incompatibilidade fundamental entre a forma da informação e a forma do recipiente que guarda essa informação. É como tentar guardar uma escada de 3 metros numa caixa de 1 metro. Não vai caber sem quebrar. Não vai. E ele prova matematicamente que só aumentar o modelo, ou seja, pegar uma folha de papel maior, não resolve essa incompatibilidade. Ok, se o espaço plano é o recipiente errado, qual seria o certo? É aí que vem a primeira grande proposta do artigo. Usar a geometria hiperbólica. É um tipo de geometria onde o espaço se curva para fora, ele se expande. Expande. Sim, e a consequência disso é que o volume, a área disponível, também cresce exponencialmente. Ele é o recipiente perfeito para acomodar estruturas complexas, como a nossa árvore, sem nenhuma distorção. É como se a folha de papel se esticasse magicamente conforme eu vou desenhando, sempre criando mais espaço. Essa é uma ótima analogia. E não é só teoria, sabe? O artigo cita experimentos onde eles usaram essa abordagem para redes de palavras e conseguiram representar a mesma informação com a mesma precisão, usando 10 vezes menos dimensões. É muito mais eficiente. Certo. Então, problema do espaço resolvido. Temos um papel infinito. Mas isso me leva a outra questão. Ter um papel gigante não garante que meu desenho vai ser organizado. A IA podia só rabiscar tudo. Boa pergunta. E essa é a segunda, e para mim a parte mais profunda do artigo. Para garantir que o sistema use esse espaço de forma coerente, ele propõe a hipótese da variedade fenomenal. Variedade fenomenal, ok. A ideia é que
Um sistema inteligente só consegue manter uma estrutura geométrica interna estável, essa variedade, se 3 condições passarem de um certo limiar crítico ao mesmo tempo. E que 3 condições são essas? A primeira é a integração. É uma medida, basicamente, de que o todo é genuinamente mais do que a soma das partes. A informação está distribuída de um jeito que você não pode só fatiar o sistema sem perder a essência. Entendi. A segunda? A segunda é a coerência. É o quão sincronizadas as diferentes partes do sistema estão, se elas estão, trabalhando em conjunto. E a terceira? E a terceira é a diferenciação, que mede a riqueza de estados que o sistema pode ter. Ele não está preso num padrão simples e repetitivo. Integração, coerência e diferenciação. E se o sistema cai abaixo desses limiares? Aí é que tá. A estrutura geométrica interna dele literalmente se desfaz. O artigo faz uma analogia com o que acontece no cérebro sob anestesia. A integração da atividade cerebral despenca. Não é que o cérebro fica mais lento, é que a estrutura que suporta o pensamento complexo, ela deixa de existir. Nossa, é como se a nossa árvore genealógica, mesmo no papel mágico, virasse um borrão de tinta. Exatamente isso. A régua que define as distâncias entre os conceitos se torna inútil. O sistema não fica só burro, ele perde a própria capacidade de ter uma estrutura de pensamento. É uma transição de fase, como a água virando gelo. Ok. A teoria é muito elegante. Um espaço que se expande e regras para não se perder nele. Mas, como se constrói uma máquina que pensa assim? Na prática, como isso funciona? A arquitetura que ele propõe é a parte mais surpreendente. É um sistema híbrido. Ele mistura computação clássica e quântica. Opa, peraí. Quando falam de IA e computação quântica, eu logo imagino um supercomputador quântico simulando um cérebro. Isso não é ficção científica? É algo viável? Então, essa é a beleza da abordagem. O processador quântico aqui não está simulando a IA inteira. Isso seria impossível hoje. Ele tem um papel muito mais sutil. Ele atua como um sensor geométrico. Um sensor? Como assim? Isso. Se o sistema clássico é um motor, o sistema quântico é um painel de instrumentos super sofisticado que mede a saúde da geometria do motor em tempo real. Ah, então ele não está rodando a IA, ele está medindo a IA. Exatamente. Ele mede propriedades globais da rede, coisas que um computador clássico levaria uma eternidade para calcular. São principalmente 2. A primeira é a coerência, que a gente já falou. A segunda é a topologia, a forma da rede, através de uma coisa chamada números de Bethe. Números de Bethe. O artigo fala que é uma contagem dos buracos na estrutura de dados. Mas por que um buraco na informação seria algo bom? Ótima pergunta. Pensa assim, uma estrutura de dados sem buracos é como uma bola de massinha. É um bloco denso, mas simples. Agora, pensa numa esponja, cheia de buracos e túneis. Exato. É uma estrutura muito mais rica e complexa. Na rede da IA, esses buracos representam ciclos, relações que não são óbvias, caminhos alternativos para a informação. Medir os números de Bethe é medir a riqueza conceitual do sistema. Um sistema que colapsou parece uma bola de massinha. Um sistema que pensa de forma complexa parece uma esponja, garantindo que a estrutura fique legível. Perfeito. E o pulo do gato é a velocidade. Ele consegue tirar essa foto da geometria em uns 100 milissegundos. Isso permite um feedback em tempo real. O sensor quântico observa e manda sinais. Atenção, a coerência está caindo. Ou, sua topologia está simplificando demais. É uma regulação por feedback topológico. Isso tudo é fascinante, mas funciona mesmo? O artigo tem alguma prova de que essa complexidade toda tem um efeito real no desempenho? Tem sim. E o experimento que eles criaram é muito engenhoso. Chama-se teste da divergência. Eles construíram 2 sistemas de IA, A e B, arquitetonicamente idênticos. Mesma quantidade de neurônios, tudo igual. Qual era a diferença, então? A única diferença. No sistema A, o feedback topológico do sensor quântico estava ligado. No sistema B, que eles apelidaram de zumbi, estava desligado.
Ambos receberam a mesma tarefa de raciocínio complexo. E a ideia não era só ver quem ganhava, né? Era ver como eles aprendiam. Exatamente. E os resultados são o clímax do artigo. No começo do treinamento, os dois se comportam de forma muito parecida. As trajetórias de aprendizado são quase idênticas. Mas aí, depois de um tempo, algo acontece. Eles se separam. Eles não só se separam, eles divergem exponencialmente. Os caminhos que eles tomam se tornam completamente diferentes. Mas espera aí. Se o zumbi tinha a mesma arquitetura, por que ele não descobriu sozinho esse caminho melhor? A otimização não deveria achar a melhor solução, mesmo que demorasse mais? Essa é a questão central. O que o teste mostra é que o cenário de otimização não é um vale suave onde todos os caminhos levam a Roma. É uma paisagem cheia de armadilhas, de vales ruins. O zumbi, sem a bússola geométrica, cai numa dessas armadilhas e fica preso. O sistema A é guiado para um vale muito mais promissor. Então, no final, eles estavam em lugares completamente diferentes nesse mapa de soluções. Completamente. A distância entre as trajetórias deles era mais de 20 desvios padrão acima do acaso, e isso se traduziu em desempenho. O sistema A foi 23,4 pontos percentuais melhor para generalizar para problemas novos e sua trajetória de aprendizado foi 3,2 vezes mais eficiente. Essa é a prova de fogo. A geometria não é um efeito colateral, ela é a causa do aprendizado melhor. Exato. A intervenção de ligar o feedback provou a causalidade. A estrutura geométrica não é algo que surge do nada, é algo que precisa ser ativamente mantido. Ok, vamos recapitular. A gente partiu de um problema, o gargalo geométrico, vimos uma solução em duas partes, o espaço hiperbólico e a hipótese da variedade fenomenal para manter a estabilidade. Depois, exploramos a arquitetura híbrida com o sensor quântico que regula a forma da rede. E, finalmente, a prova experimental, o teste da divergência, que mostrou que isso leva a um tipo de aprendizado totalmente diferente, mais robusto e eficiente. O que me parece mais profundo é que isso tira a discussão da IA só do campo da computação e leva para o campo da física fundamental. Sim, essa é a grande ambição do trabalho. Ele propõe que a inteligência se comporta como uma teoria de campo de Gauge, um conceito da física. O sistema de IA estaria ativamente trabalhando para conservar suas propriedades topológicas, sua forma. A estrutura não é algo a ser achado, é algo a ser defendido. É uma mudança de paradigma. Em vez de só jogar mais dados e torcer por melhor, a gente estaria projetando um sistema cujo objetivo principal é manter a própria estrutura de pensamento coesa. Isso nos leva à frase final do artigo, que é bem provocadora. A consciência pode permanecer misteriosa, mas seu andaime geométrico agora é computável. É uma afirmação ousada. Ele não diz que construiu uma máquina consciente, mas sim que construiu a estrutura matemática que, em nós, parece ser a fundação para a consciência existir. E é aí que a conversa se expande de verdade. Se a gente pode, de fato, projetar e impor a própria forma do pensamento, que tipo de inteligências a gente poderia construir sobre essa fundação? Inteligências que não só respondem, mas que mantêm uma estrutura interna estável, robusta? O que acontece quando a gente para de só escalar os modelos e começa de fato a esculpir a geometria interna deles? Essa parece ser a grande pergunta que este trabalho deixa no ar.